Olá, nessa edição da TV Espaço Homem, é, resolvemos trazer uma informação sobre a saúde para os homens, a saúde dos homens, né? E prestamos bastante atenção que muitas vezes nós estamos trazendo informação sobre os pés das mulheres e não falávamos sobre os pés dos homens. Não é discriminação, não. É que a gente não encontrava um profissional eficiente e capaz para dar explicação sobre os pés dos homens. E hoje nós temos aí a honra, né, de conversar com o professor e podólogo André Silva. Ele é empresário e diretor da Central Fit também. Agradeço muito essa oportunidade que o senhor nos dá, entende, de trazer essas informações aos homens, porque eu acho que é muito importante. Depois, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que os homens têm mais problemas com os pés que as mulheres, exceto quando as mulheres usam muito sapato de salto, enfim, elas têm mais transtornos. Mas que os homens também praticam mais esportes, o trabalho é mais árduo, enfim, o calçado também fechado. A gente pode perceber, então, muitas doenças até mesmo, né, e cuidados que teriam que ter. Então, é uma honra para nós fazer a sua entrevista e deixo aí para os seus cumprimentos aos nossos internautas. Olá, como vão a todos? Como é que estão todos os internautas? Mais uma vez eu agradeço a Elizabeth pela oportunidade e estou aqui para dar a minha contribuição no intuito de trazer qualidade de vida, bem-estar a todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem. Pois foi muito interessante, porque a gente já, além de ser sua cliente, não é, também, a gente está há algum tempo conversando sobre essa questão de saúde dos pés e começamos a fazer pauta para as mulheres. Aí, de repente, assim, eu estou lá pesquisando, né, a questão realmente dos pés das mulheres, eu vejo uma informação sobre os pés dos homens. Eu disse, mas que é isso? Nunca falamos sobre os pés dos homens. Aí fomos olhar assim, puxa vida, como os homens maltratam os pés, hein? É esporte, é caminhada, é corrida, né? E aí vai lá dirigindo e não sei o que mais. Quanta coisa estressante que os homens fazem, com esforço repetitivo, acho que com força também, né? Quando é uma corrida, uma prática de esporte, é machucar muito os pés, né? Começa assim, utilizá-los muito, né? Forte, abatido, enfim. Eu fiquei, puxa, eu nunca tinha imaginado tudo isso. Mas esses esforços repetitivos também de alguns trabalhos, né? O jogo do futebol, por exemplo, é sacral, né? Para os pés. Então, o que o senhor vai dizer para nós, assim, dessa fase de introdução da nossa conversa aqui? Por que é importante que os homens aprendam sobre os pés deles e cuidem mais dos pés? Vamos lá. Primeiro, Elizabeth, apesar dos homens terem realmente bastante problema nos pés, dentro de uma clínica de podologia, o número ainda é, na sua grande maioria, de mulheres. Algo em torno de 70% mulheres e 30% homens. Um dos grandes motivos pelo qual os homens ainda resistem, talvez seja por conta até de próprio preconceito, achando que a podologia seria uma estética, uma pedicure melhorada. Mas longe disso. A podologia é uma profissão, é uma área voltada exclusivamente para a saúde do corpo todo, mas o tratamento começa pelos pés. Então, nós mostramos para o nosso cliente que, cuidando dos pés, ele tem realmente uma qualidade de vida muito melhor, muito maior. Então, o primeiro passo é isso, é vencer o preconceito e ir buscar mais um profissional de podologia, buscar soluções para aquilo que ele acredita que seja apenas uma questão estética, e na verdade muitas vezes não é. Uma unha que para ele pode estar feia, pode ser com a presença de fungos, pode ser um problema com traumas que, através de uma orientação de um profissional, ele pode corrigir o uso do calçado, quanto à utilização, dependendo da atividade. Então, também protetores, né? Ele pode receber orientação quanto a protetores nos pés, que podem lhe poupar problemas estruturais, problemas de trauma nas unhas, problema de bolhas. E então é muito isso, é realmente quebrar os preconceitos e ir visitar o especialista.
Né? O podólogo ele é um profissional de saúde, e tendo essa consciência, ele vai buscar mais ajuda, ele vai procurar se conscientizar mais, e dessa forma ele vai conseguir tratar aqueles problemas que ele entende que são uma questão de estética e no fundo não são. Então é isso. E pratica, claro, o homem ele ainda pratica mais esporte, né? As atividades exigem bastante dos seus pés, e com isso ele acaba trazendo mais problemas. Mas as mulheres também têm praticado bastante esporte, elas têm nos procurado bastante, e com isso nós temos conseguido tratar muitos problemas que antigamente eram considerados sem solução. E hoje a gente tem conseguido, através de dispositivos para corrigir o formato da unha, dispositivos para proteger os dedos, para evitar a formação de calos e bolhas. Então, nós temos tido bastante visita, tanto dos homens, né, embora precise melhorar, mas principalmente das mulheres na clínica de podologia. O que a gente percebe, assim, muitas vezes, com relação à podologia, tem uma crítica aqui também que ocorre com mulheres, é confundir com o pedicuro, né? Então, o podólogo, na verdade, ele tem uma formação tanto quanto um fisioterapeuta, por exemplo, professor de educação física, né, um enfermeiro, tá? Ele está dentro do campo da saúde junto com a área da medicina. O grande, digamos assim, amigo, auxiliar, para chegar, de repente, rapidamente na ortopedia, para corrigir um problema, né, que nem estava imaginando que era, vai ser o podólogo, com certeza, que ele vai dizer, olha, eu vou fazer isso aqui, vou tentar, mas você tem que correr ao ortopedista, porque o problema aqui pode ser, né, ele pode verificar assim, isso aqui pode estar indicando um problema cardio, isso aqui pode estar indicando um problema de outras, né, talvez eu esteja com uma infecção, alguma coisa. Então, esse profissional, eu até gostaria que o senhor desse uma pincelada nisso melhor, né? Claro. Olhando os pés, ele vai ter condições até de identificar alguma coisa e conduzir o especialista médico rapidamente. Como que funciona isso? Perfeitamente. Então, como nós sempre dissemos, o profissional de podologia ele faz parte de um grupo multidisciplinar, ou seja, ele trabalha em conjunto com outras áreas. Então, a partir do momento que nós fazemos uma boa anamnese, uma boa análise do quadro do pé do paciente, do nosso cliente, nós conseguimos identificar algumas patologias e, com isso, encaminhá-lo para um outro especialista. Então, como você mesma disse, dependendo do tipo do pé do nosso cliente, nós vamos recomendar que ele procure um ortopedista. Com que propósito? Propósito de estar prescrevendo uma palmilha ortopédica para ele, por exemplo. Né? Com isso, ele vai ter uma melhora na formação de calos, vai ter uma melhora na sua pisada. Ou mesmo um problema crônico de uma unha que está infeccionada com fungos durante muito tempo, nós podemos encaminhá-lo para um dermatologista, né? Um fungo persistente. Nós podemos encaminhá-lo para um vascular, dependendo das características das artérias, das veias, principalmente, né, que são mais visíveis, do pé do cliente, da temperatura, né, do quadro de edema, da coloração, ou com um cardiologista, dependendo da tonalidade da unha, se estão muito arroxeadas, por exemplo. Então, nós vamos encaminhá-lo para outros profissionais. Mas, para isso, o profissional precisa estar sempre muito atento, né, ver o paciente, o cliente dele como um todo, colher mais informações para poder juntar os pontos e assim, recomendar um outro profissional para a solução do seu problema. É interessante que procurei verificar assim, se havia muita diferença, né, entre os pés masculinos e femininos. Então, existe realmente algumas coisas que estão mais comuns no homem, né? Talvez pelo calçado fechado, como o senhor está falando, né? Além do esforço, talvez, do trabalho, muitas vezes, né? Mas o que se percebe, assim, é que os homens têm mais traumas de unhas, né? Foi o que eu encontrei, mais bolhas, digamos assim, tá? Eles têm mais traumas de tornozelo. Até me surpreendi, porque a mulher usa sapato de salto, sandália, né? Achava que os traumas de tornozelo poderiam ser mais femininos, mas não. Então, não entendi bem o porquê dos traumas de tornozelos nos homens, né?
Os pés, provavelmente, porque está fechado, as bolhas, né, de tanto caminhar, muitas vezes, que fazem caminhadas. Mas o que o senhor tem a dizer, assim, desse aspecto, né? Vamos lá. Na verdade, eu não sei a fonte, né, onde você escolheu as informações, contudo, na internet, nós encontramos de tudo. Na prática, o que nós percebemos aqui é que, realmente, as mulheres, por conta dos calçados, do salto, tem uma base muito estreita, elas estão muito mais propensas a ter problemas de torção. Então, elas têm uma área de contato menor em função do tipo de calçado que utilizam. As calçadas também não são calçadas de qualidade, então tem muitos buracos, muito irregulares. Então, o homem, nesse aspecto, ele está muito mais seguro. Ok? O que pode ter acontecido nessa pesquisa talvez esteja relacionado a atividades esportivas mesmo, né? Como o homem gosta muito de jogar futebol, ele é uma presença muito maior, com isso ele tem muito mais chances de ter problemas de torção. Então, nesse caso, eu acho que tem a ver mais com o esporte. Agora, relacionado ao número de torções, que nós percebemos que as mulheres estão muito mais propensas a esse tipo de problema, a esse tipo de trauma. Elas correm muito mais riscos em função exatamente dos tipos de calçado que elas utilizam. Um dia eu estava conversando com o senhor também sobre fazermos essa oportunidade de entrevista, e o senhor disse assim, olha, quando se fala para homens, é melhor a gente abordar 4 pontos: calos, bolhas, verruga plantar e joanete. O que tem a ver? É comum com os homens? Isso, vamos lá, não. é mais comum o seu atendimento. Não. Só me perdoe, nesse caso não é. Talvez haja deve ter havido algum tipo de erro de comunicação, mas não tem nem necessariamente uma relação de ser mais com homens. Né? O homem ele apresenta algo que é com mais frequência, é o que nós chamamos de frieira ou tinha pedes, exatamente porque ele usa muito calçado fechado. A mulher, ela tem muito mais bolhas, tem muito mais calosidades, porque os calçados femininos têm tiras, né, em sua grande maioria, tem salto, então acabam forçando a parte do que nós chamamos de antepé, parte anterior, a parte da frente do pé da mulher, e com isso acaba formando mais calos. Enfim, então, nessas questões, o homem ele tem muito mais propensão a ter problemas de tinea pedis, de frieira, e em boa parte também dos fungos, mas muito mais porque ele vive com o pé mais coberto, então ele adia mais o tratamento. Ele adia mais. Então, por isso a que ele verruga acaba... plantar é o que o senhor tinha me falado? O que é a verruga plantar? Que não pois não. Isso, Pois não. A verruga plantar, ele é um vírus, né, provocado pelo papiloma humano vírus. Ele é da família, vamos dizer, daquela verruga comum que a gente tem na pele, só que ela acaba se instalando na planta dos pés por conta de fissuras, pequenos machucados, e as pessoas andam em áreas contaminadas e dessa forma se contaminam. E essa verruga se desenvolve. Ela tem popularmente, na grande maioria do país, ela é conhecida como olho de peixe, né, pelas características físicas e estruturais que ela apresenta. Mas é um nome popular. Né? Então, é um vírus. O tratamento ele é um tratamento relativamente fácil se for no começo. Muitas vezes ele é mais demorado por conta do tempo que se leva para começar a tratar. Entende? Mas a verruga plantar é cirúrgico daí? É cirúrgico? Existem várias formas de se eliminar a verruga. Existe o método cirúrgico e existe por cauterização. Pode ser por criocauterização, que é frio, eletrocautério, né? Que é a cauterização elétrica, né? E existem outras formas através de medicamentos. Boa parte das verrugas, elas são eliminadas pelo próprio organismo. Né? Elas são eliminadas pelo próprio organismo. As mais resistentes é que acabam tendo que ser cauterizadas. Ou sofrer procedimento cirúrgico. O joanete é mais homem ou mulher ou em igualdade, mas também acaba na cirurgia muitas vezes, não é isso?
A joanete, só para separar, né? Então, a joanete é um problema estrutural ósseo. Pois é, Né? é comum nos dois, né? Homem e mulheres, né? Isso, bom, a joanete ela pode ser genética ou pode ser adquirida. Okay? Ela é muito frequente nas mulheres, exatamente por conta também dos calçados. Normalmente a mulher gosta de calçados com um bico mais fino e com salto. Com isso, há uma projeção do corpo para frente, não é? Provocando o desvio lateral do dedão. Né? Tecnicamente, nós conhecemos como hálux. Então, há um desvio lateral do dedão, uma pressão no primeiro metatarso, e com isso existe essa formação desse V, né? Em relação ao dedo e ao primeiro metatarso. Então, aí há um aumento da protuberância óssea, um desvio lateral do dedo, provocando aí a formação da joanete. Eu gostaria só de fazer uma ressalva, talvez um pouco mais técnico, mas existe muitas vezes uma confusão entre hálux valgus, que é exatamente só o desvio, e joanete, que existe joanete porque é aumento da protuberância óssea dessa articulação dedo-metatarso. Né? E muitas vezes há uma confusão nesse sentido. Só o desvio não necessariamente é a formação de joanete. Certo. No caso também, nós já falamos tanto do joanete quanto da verruga plantar, mas tem algum outro tipo de afecção que às vezes tenha que ir aí para trabalhar junto, o ortopedista ou o cirurgião, o podólogo, que o podólogo identifica e tem que encaminhar, né? Como que fica isso? Tem alguma coisa para orientar para nós, assim, da importância da sua profissão aí, nesse caso complicado, né? Sim. Veja bem, no caso da joanete, o podólogo ele pode orientar quanto a dispositivos que atenuem a velocidade do crescimento da patologia. Então, a gente pode recomendar alguns dispositivos, né? Alguns aparelhinhos para colocar no dedo, para poder controlar o desvio e, às vezes, até reduzir um pouco. Mas, dependendo do grau desse problema, nós imediatamente indicamos a procura de um ortopedista para uma avaliação mais detalhada, através de raio-x, etc., através de outros exames, para avaliar se é o caso de uma cirurgia. Tá bom? No caso da verruga, aqui na clínica, na Central Fit, nós fazemos a cauterização por criocauterização, através de gelos. É uma substância muito gelada e nós fazemos a cauterização das verrugas. Mas existem casos em que nós também encaminhamos para o dermatologista com um trabalho conjunto para avaliar se não existe algum outro tipo de problema, como a imunidade do paciente, do cliente, se também não precisa ser melhorada. E, com isso, o próprio organismo também ajudar a combater a patologia, né, o vírus. Uma recomendação que nós fazemos sempre que o cliente procure a gente, quando ele vê que a unha dele também está mudando de cor, que pode ser principalmente a presença de fungos. E é indiscutível a importância do profissional de podologia no que se refere a um tratamento conjunto para combater o fungo nas unhas. A limpeza ela é fundamental, uma limpeza técnica. Nós já acompanhamos muitos clientes que tomaram medicamento, né, depois de muitos anos, mas não iam fazer o tratamento de podologia. E o medicamento não deu resultado. Então, por quê? Porque existe, muito importante a limpeza da unha, a retirada da parte doente, mas de uma forma técnica, uma forma correta. Hoje existem recursos excelentes dentro da podologia, por exemplo, o uso de laser no tratamento, né, no combate ao fungo, associado a um protocolo também de cuidados em casa, no próprio consultório, para poder combater o fungo, porque ele é muito resistente e é importante que junte-se todas as forças. Eu costumo dizer que é importante nós considerarmos uma força-tarefa para combater o fungo, que ele é muito difícil de se combater, é muito demorado e demanda muita paciência do cliente e dos profissionais envolvidos. E pode subir, né, na corrente sanguínea, trazer outros problemas
inesperados no corpo humano que a gente não tem previsão, né? Porque se a pessoa está com a imunidade baixa, por exemplo, muitas coisas podem acontecer, né? Agora, não é a verdade que pode acontecer, né? Vamos dizer que, vamos falar da seguinte forma, uma vez que você tem uma infecção, você pode abrir espaço para outras infecções, você não cuida. Então, você fica exposto, né, a bactérias, a outros vírus, etc., micro-organismos diversos. Então, principalmente por isso. Okay? Mas, no que se refere ao fungo, por exemplo, das unhas, ele é muito limitado à região das unhas, dos pés. Não é? Então, ele, até onde eu saiba, não existe esse risco de entrar, o próprio fungo entrar na corrente sanguínea. Agora, no caso que também fiquei aqui pensando, não é? O senhor está falando assim, os homens praticam mais esportes, tá certo que estão com os tênis, mas, olha, de repente a pessoa não está bem treinada, vai correr 1 hora, né? Não sei se na corrida ou no jogo de futebol. Eu não entendo muito de coisas de homens, assim, sabe? A gente tem os homens da família, mas não anda verificando, digamos assim, do ponto de vista médico, a gente não é médico, então não tem o conhecimento também, não é? Mas eu fico pensando assim, corre 45 minutos do jogo, o que vai acontecer com os joelhos, com os tornozelos da pessoa, né? Isso aí dá para vocês verem quando está tratando os pés que a pessoa está tendo outros problemas, porque, não sei, dá inchaço nas pernas, carro cheio, a pessoa queixa-se de... Como é que é? Dá para perceber isso? Então, vamos lá. O corpo humano é muito complexo. Eu, inclusive, vou dar um exemplo prático meu, tá bom? Você falou de, às vezes, a gente não treinar e, de repente, vai fazer algum esporte que exige muito. Eu rompi o ligamento do meu joelho, o cruzado anterior, porque eu fui jogar uma partida de vôlei, depois de muitos anos. Eu estava acostumado a praticar um tipo de esporte que é a corrida. E fui me aventurar a fazer um outro, sem o devido aquecimento, preparação, sem o devido cuidado. E tive uma consequência. Né? Então, rompi o ligamento, operei, graças a Deus já está tudo bem. Mas isso acontece muito no dia a dia com as outras pessoas, principalmente com os atletas de fim de semana. Nós conseguimos identificar, sim, mas muito mais relacionado ao histórico, né? Quando a gente conversa com o nosso cliente, para poder colher informações que possam ajudá-lo a entender as mudanças no seu corpo. Dores, inchaços, processos inflamatórios, né? Vermelhidão. Então, através desse diálogo, através da conversa, através de uma anamnese bem feita, nós conseguimos identificar algumas correções a serem feitas e encaminhar para o especialista, como nós falamos agora há pouco. Um ortopedista, um vascular, um dermatologista, dependendo daquilo que ele apresente também nos pés. É interessante isso, né? Agora tem muitas dicas assim que eu vi pela internet de grupos que não só têm atendimento, mas tem uns tipos de palmilhas especiais, não é? Atendimento, massagem, enfim, tem hoje um bom serviço, me parece assim, de fisioterapia, não é? Onde estávamos conversando com uma entrevista com um personal trainer, então é impressionante quanto já vai evoluindo, né? Praticamente essas profissões coadjuvantes da medicina, como a sua e a dos demais que a gente está falando aqui, elas são muito importantes hoje porque elas vão impedindo, digamos assim, né, de que avancem certas coisas com danos que a pessoa faz sem saber que está causando dano a si própria, ela não tem a técnica, não é? Então, é muito importante, eu acho, que nós estamos fazendo aqui, porque na verdade, a sua consciência, assim como do profissional ontem, é muito válida, porque está mostrando para as pessoas assim, a gente identifica, mas a gente não trata, e se você não identifica, também não trata, né? Mas nós encaminhamos, nós dizemos, olha, você precisa, esse profissional aqui. A pessoa está com um problema, não sabe aonde vai, né? Então ela diz, eu vou aonde? Que especialista? Ah, vou deixar assim mesmo.
Outro dia eu vou. Tá doendo muito, hoje eu tomo não sei o quê. Aí o que vai acontecer? Daqui a pouco está com uma complicação tão grande que acaba até tendo que ser cirúrgico, né? Deus nos livre uma amputação, como se diz, né? Então, então aí que tá. Eu gostaria muito que o senhor abordasse assim. Parece simples, mas o que que pode complicar, né? Que pode até chegar numa situação pior no corpo Claro, dessa pessoa, né? Até cirúrgico, até claro, Deus, claro. né? Assim, ter que tirar, vai, o membro, já pensou que horror? Vamos lá. Pois é. Não, eu posso citar dois casos muito, até frequentes, né? Infelizmente. Muitas vezes um paciente, um cliente, ele não cuida direito, por exemplo, de secar bem os pés depois do banho, ou mesmo depois de uma atividade física. Ele acaba, por exemplo, contraindo aí, adquirindo uma frieira, né? Isso passa a ser uma porta de entrada para outros micro-organismos. Então, ele pode adquirir com esse tipo de problema uma erisipela. Uma erisipela, uma doença hoje muito frequente, embora seja controlável, mas muito delicada. Pode hospitalizar a pessoa e trazer consequências duradouras aí, por conta de um cuidado inadequado. Então, inchaço, vermelhidão, dores, um problema vascular muito complicado, que, como eu te falei, pode até provocar a internação do paciente, né? Outro problema é o diabetes. Muitas pessoas não sabem que tem diabetes, que em casos iniciais ela é muito silenciosa. A pessoa não tem sintomas ainda que possam ajudá-la a identificar. Então, é muito importante que a pessoa tenha ciência, né, se tem histórico familiar de diabetes, para poder estar sempre fazendo um teste, uma avaliação, né, se também é diabético, e com isso ela redobrar os cuidados com os pés. Então, por exemplo, uma pequena frieira também, ou um pequeno calo, uma bolha no pé de uma pessoa que tem uma diabetes descompensada, que já tenha problemas periféricos, né, vamos falar assim, né? Problemas de cicatrização, neuropatias, então ela pode aí estar correndo sério risco de ter um mal perfurante, como nós conhecemos, né, uma lesão de dificílima cicatrização e evoluir aí para ter uma amputação mesmo. Então, há um comprometimento no membro, começa às vezes pelo dedo, evolui para o pé e muitas vezes perde a perna. E os números mostram que um paciente amputado, ele tem a sua vida, de um modo geral, bem encurtada em alguns anos. Eu não tenho esse número preciso agora, mas ele tem realmente um comprometimento aí da sua vida. Ele acaba morrendo mais cedo, precocemente, em função de uma amputação. O que eu percebo no que o senhor está explicando para nós é interessantíssimo, né? Como é que eu vou te dizer? A gente criou o Espaço Homem para falar também exatamente as questões dos homens, né? Porque ninguém aborda, né? Parece assim, né? Não, ninguém falava antes da questão da saúde do homem, cuidado do homem, a beleza do homem, né? Algumas coisas haviam de moda e etc. e passavam por aí mesmo. Mas o que está se observando com a sua apresentação hoje é que a pessoa tem que entender assim, o senhor acabou de dizer uma coisa maravilhosa, secar bem os pés. Quer dizer, são pequenas coisas, são pequenos cuidados com si próprio, que às vezes, né, na correria, no trabalho, é o horário, não sei o quê, né? De repente não passou um talco que fosse necessário para, né, deixar mais seco, mais tratado, mais higienizado. Um creme, né? Mas vou passar creme nos pés para quê, né? Então, aquelas coisas. Não, eu vou correr, e aí eu vou fazer a meu exercício. Tá, às vezes, com a barriguinha meio projetada, o peso está acima, né? Mas vai correr. Então, ele tá com os tênis maravilhoso para correr, mas é o que o senhor disse, tem os tornozelos, tem o joelho, provavelmente o quadril deve sofrer também um pouco, né?
porque ele está fazendo uma corrida, se ele fosse um atleta, vamos supor, né? Mas ele não está vendo que está com o peso, a barriguinha, principalmente, né? Pesa mais. Então, aí também vai até ter problema, às vezes, com o quadril, não é? Então, é muito interessante o que a gente está conversando e até, assim, um pouco mais levando, né? No sentido de humor, mas é que a gente vê que realmente há um descuido, não é? Ainda do homem de se olhar num todo, né? E eu digo, como o senhor está dizendo, a mulher ela vai mais ao pedicure, por exemplo, que também identifica alguma coisa e vai dizer, isso aqui eu não mexo, tem que ir no podólogo. Veja bem, chega no podólogo, isso aqui é mais grave, você tem que ir no médico, né? Então, ela vai automaticamente tendo ajuda, né, desses serviços auxiliares, vamos supor assim, supostamente embelezamento, mas com profissionais formados que percebem, né, que aquilo ali não é muito bom deixar por ali, né? Então, ela tem um aconselhamento, eu diria assim. Agora, é raro o homem fazer pedicure. É raro, muito mais ainda, o homem no podólogo. Agora, nós não estamos malhando os homens, não. A gente está chamando a atenção que eles têm que prestar, né? Até mesmo na prática do esporte. Vai ficar elegante e tudo mais praticando esporte, mas é uma confusão dessa aqui. O que adianta, gente? Pensa bem, né? Eu estou preocupadíssima. E vocês não estão? Então, vamos ver como é que o senhor fecha esse nosso diálogo aqui, essa nossa aula, né? O que que os homens têm que fazer? Todo mês é o podólogo? Vamos lá, tem que arranjar esse negócio assim para ficar, né, eles super bem, com saúde, sem ter dor nos pés, sem inchaço, sem problema de tornozelo. Tá, Coitadinhos, vamos ajudar. Vai lá, vamos que lá, isso vou dar algumas dicas. Então, diz? Elizabeth, se você me permite, em primeiro lugar, mantenha seus exames em dia, Sim. ok? Ou quais são os Beba exames? Quais são os exames de sangue. gerais? Procure seu Sangue, médico, olha, eu quero fazer um check-up, check-up. saber se eu tenho diabetes, tem algum problema. É, ácido úrico, por exemplo. Muitas pessoas Sim. têm um nível de ácido úrico alto e, com isso, ele tem algumas dores e ele não sabe que tem relação com o ácido úrico nos pés, problemas Entendi. articulares. Né? Também na pele do pé. Então, ele tem algumas vesículas que são em decorrência do excesso de ácido úrico. Então, é importante pedir ao médico um exame completo para Uhum. checar como é que estão os seus níveis de glicemia, de ácido úrico, etc. Outra dica, está com dificuldade de secar os pés depois do banho, por exemplo, pega um papel higiênico, faz um rolo e trança entre os dedos. Enquanto você seca o corpo, o papel higiênico, que é muito absorvente, ele está absorvendo a água, ele está puxando a água que está entre os seus dedos, que está impregnada na pele. Depois que você secou o corpo, tira o papel higiênico, joga dentro do lixo e os seus interdígitos, né, estarão secos adequadamente como tem que ficar. Porque as pessoas, às vezes, passam a toalha, mas não é o suficiente para secar. Inclusive, pode até romper a pele entre os dedos. Então, é muito mais interessante pegar o papel higiênico, faz um bolinho e trança entre os dedos de modo que possa absorver bem a umidade. Precisa Usa usar talco também? Precisa usar talco? Sim, é ideal. É o ideal, tá? O ideal é que use talco, aerosol. Existem cremes também, que são especiais para se passar entre os dedos. Não é todo creme que se passa entre o dedo, tá bom? São cremes especiais com o propósito de manter os pés secos, né? São cremes antissépticos. Então, fique atento a isso. Não é todo creme e não é recomendado um creme hidratante entre os dedos. O creme hidratante ele é para a parte externa do pé, não entre os dedos, que é uma Certo. região que sua mais naturalmente. Uhum. Então, usa talco, aerosol, usa meias de algodão, né? As pessoas de mais idade gostam muito de meia sintética. Então, procura trocar para meias de algodão, porque ela absorve melhor o suor e, dessa forma, não deixa a pele úmida durante muito tempo. Trocar os calçados diariamente, trocar as meias diariamente, deixar os pés mais livres, andar na grama, andar na areia. Sempre que chegar em casa, depois de ter andado na rua, pisado na terra, na areia, dá uma atenção especial na hora de higienizar, por conta de fezes dos animais, por conta de sujeira da água da rua. Então, precisa dar uma atenção especial aos pés,
nesses casos, para evitar algum tipo de infecção. Molho, Então, são dicas foi simples, molho né, com água oxigenada, por exemplo, o molho da água com água oxigenada, ou com vinagre, ajuda também a higienizar o pé quando vem da rua, assim que o senhor está falando? Água e sabão. Água e sabão numa bacia Água e com sabão. aguinha morna, põe o pé ali tranquilo, né? No sentido, aí para relaxar, ok, né? A água morna para relaxar, é muito agradável, né? E já Pode ter um pouco de desinfeta, né? Já vinagre, né? desinfeta o Mas pé. ok, água e sabão e secar bem. Escova as unhas, né? Existem escovinhas próprias para as unhas, então escova as unhas, escova o calcanhar, porque é muito comum ter fissuras no calcanhar, e aí ali se alojam resíduos, impurezas, né? Poeira. Uhum. Então escova também o calcanhar. Depois de secar bem o pé, hidrata e você vai estar com o pé bem protegido, com seus pés bem hidratados, evitando maiores problemas. Olha, eu fico bem contente que o senhor está dando também essas instruções, né, do dia a dia. É aquilo que a gente vê, tem muita instrução, tem muita orientação, mas às vezes o básico, não é? Que é o que o senhor está passando, que a pessoa está lá sozinha, no seu banho, está se cuidando, então não sabia de uma dica tão boa quanto essa para a saúde dos pés, não é? Bom, eu acho que eu perguntei assim o que eu pesquisei, mas se tem mais algo para falar para nós, né? Eu lhe deixo à vontade. O que eu entendi assim, que parece-me que o senhor está preparando, além de uma novidade grande aí na sua empresa, né? Também faz palestras, mas ainda está sem o tempo. Que eu entendi a palestra, Podologia é a saúde integral aplicada a partir dos pés. Eu achei lindo esse seu título, né? É integrador, né? Que a gente muitas vezes fala em saúde integral e não fala dos pés. Eu não entendi até agora porque essas pessoas eu acho que voam, porque não falam dos pés, né? Pois Isso é é, muito básico, legal, né? né? Essa O sua pé, o pé é palestra a aí, base do nosso corpo, né? Então é, precisa de ter uma atenção especial. Então, é, de fato, a gente faz palestra, orienta profissionais de beleza para que consigam identificar alguns tipos de patologias e, com isso, encaminhar para um especialista, saber o que é um calo, o que é uma verruga, quando a unha é encravada, quando apenas tem um excesso de pele, quando pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, nós temos esse trabalho de orientação, de educação uhum, voltada para os profissionais de beleza, para o consumidor, de um modo geral. Eu costumo dizer que nós somos como um personal fit, mas fit de pé. Então, nós orientamos os pacientes, os nossos clientes, a como cuidar de forma correta dos pés desde cedo, né? Dos seus próprios filhos, bebezinho, até a idade mais adulta, mais idosa. Então, pode contar conosco, não sei se você me permite passar aqui o meu contato já, eu já poderia. o senhor chamou a atenção, o senhor acabou Sim. de dizer algo muito importante, a pessoa idosa, né? Porque quase ninguém tem os cuidados, digamos assim, até que deve ser caseiro, muitas vezes, né? Como o senhor está colocando aqui todo esse cuidado, a pessoa idosa vai ter problema de baixar seu corpo e tal, teria que ter alguém também na família, às vezes, né? Homem ou mulher idoso que tivesse todo esse cuidado que o senhor está acabando há pouco de falar, né? Eu achei que é um bom gancho assim para chamar atenção sobre a pessoa idosa, né? E a sua palestra, a Podologia e a Saúde Integral aplicada a partir dos pés, achei sensacional. Faço votos que tenha muito sucesso quando começar a desenvolver essa sua área e seu projeto. Pode falar dos seus contatos, sim, por favor, eu Claro, vou saber de perfeito, qual. perfeito. Só então, aproveitando que, se você me permite, você falou dos idosos, um detalhe extremamente importante mesmo, né? Ah, O movimento é um dos pilares da saúde do homem. A uhum. partir do momento que a pessoa não consegue se movimentar, ela começa a ter um comprometimento da sua saúde como um todo. Então, cuidar dos pés do idoso é contribuir para que ele tenha uma saúde integral, uma saúde do seu corpo como um todo, né? Privilegiada, vamos falar assim. Então, temos que cuidar dos pés, especialmente dos idosos, para que eles possam caminhar, para que eles possam se movimentar e, com isso, ter uma melhora do corpo como um todo. Então, realmente, o tema que você realmente tocou foi muito importante. Então, vamos dar atenção ao cuidado dos nossos idosos, para que eles possam caminhar o quanto for possível.
Tá ok? Bom, então, mais uma vez, quero agradecer aí o convite, fiquei muito lisonjeado, espero ter contribuído mais uma vez para poder levar conhecimento, orientação a todos que nos assistiram. Agradecer a atenção aí dos internautas que estiveram conosco até agora. Se tiver dúvidas, pode acessar o nosso site, que é o www.centralfit.com.br. Fit se escreve Foca, Elefante, Elefante, Tatu, ou então pelo nosso WhatsApp, o 94006-5985. Nós também estamos nas redes sociais com o mesmo nome, Central Fit. É só digitar lá no Facebook ou no Instagram que você vai encontrar a nossa empresa. E no mais, estou aqui à disposição, caso precise de mais alguma informação, mais alguma orientação, só contar conosco aqui da Central Fit Podologia. Nós agradecemos bastante, sucesso às novas fases aí que está organizando, né, o que mais se quer. Com referência a seus dados, a gente está publicando também os contatos digitais, né? Mais uma vez o agradecimento, e fiquei muito feliz, porque a gente só estava falando para as mulheres e os homens não estavam recebendo as informações, e agora eles receberam, e eu acho que eles ficaram contentes também. Muito obrigada por essa oportunidade, tá bom? Vamos cuidar dos pés dos homens, por que não? Tá bom? Muita gratidão, viu? É assim, pessoal, assim a gente está encerrando mais essa edição, né? Bastante contente, trouxemos novidades aí de informação e nossos parabéns aí aos que já estão recomeçando, né? A vida profissional, alguns aí já conseguiram um emprego, já tá, né? A vida está começando a aquecer novamente, né? As oportunidades de trabalho, que sejam todos com muita saúde, né? As famílias reestruturadas, que teve tantas perdas, né? Esse é o nosso grande abraço a todos os nossos aí amigos, né? Que estão sempre nos acompanhando, inclusive muitas dicas, como o senhor sempre nos orientando também à disposição, né? E deixamos então assim um grande até a próxima edição. Muita sorte para todos e todas que estão também assistindo. As mulheres sempre dão uma espiadinha. Tá bom? Tchau, felicidade, gente.